E olha só, a gente começa então falando justamente desse legado do Papa Francisco, contando um pouquinho da história dele para você que nos acompanha agora. Nascido em Buenos Aires em 17 de dezembro de 1936, em uma família de origem italiana, Jorge Mário Bergoglio sempre demonstrou postura reservada para sua vida pessoal, o que faz com que sua biografia tenha poucas linhas até a nomeação como arcebispo da capital argentina. Sabe-se, porém, que se formou técnico em química até seguir o chamado vocacional ao sacerdócio em 1958. Na Companhia de Jesus, foi ordenado padre em 1969. Serviu os jesuítas na Argentina em diferentes funções, até que em 1992 foi nomeado por São João Paulo II bispo auxiliar de Buenos Aires e 6 anos depois assumiu como arcebispo primaz da Argentina. Na Arquidiocese de Buenos Aires, que tem mais de 3 milhões de habitantes, trabalhou por um projeto missionário focado na comunhão e na evangelização. Francisco, como Bergoglio, é um jesuíta. É um jesuíta que teve uma formação, uma vocação tardia, então ele já tinha uma formação acadêmica, já tinha uma vida, aí no seu momento assim de maturidade resolve entrar na Companhia de Jesus, então entra na formação para ser um padre jesuíta, e esse momento da sua formação é um momento onde nós temos a conclusão do Concílio Vaticano II, e veja que dado interessante, Bergoglio tem a sua formação teológica, recebendo essas novidades que são trazidas pelo Concílio Vaticano II, e já depois pela Conferência de Medellín, então ele é totalmente influenciado na sua formação pela Igreja do Vaticano II, por aquilo que foi a Conferência de Medellín, e pela incipiente, naquele momento, teologia latino-americana, né, que é muito conhecida pela teologia da libertação, mas que na Argentina tem uma característica muito peculiar, chamada teologia do povo. A grande diferença do Papa Francisco em relação a outros papas é que, além dele vir do fim do mundo, ele vem do concreto da realidade. A sua experiência formada junto com os jesuítas, isso é muito próprio dos jesuítas, é bom que se diga, ele tem uma personalidade jesuítica muito marcada, porque foi formado aí, e não deixou de ser quando virou Papa, isso é interessante também de dizer, não é que virou, deixou de ser Bergoglio, passou a ser Francisco e se transformou numa outra pessoa, não. Ele, dentro daquilo que é a sua identidade, ele vai construindo uma proximidade, uma igreja que se aproxima da realidade, porque ele já vinha dessa proximidade. Então, enquanto cardeal Bergoglio, cardeal na Argentina, era alguém que frequentava as favelas de Buenos Aires. Então, ele tinha uma noção muito concreta, não só da teologia, mas como do exercício do ministério, do exercício de ser espaço cristão, não é? Dentro das realidades e das realidades concretas e mais duras das pessoas. Depois ele se torna provincial da Companhia de Jesus na Argentina, num momento muito turbulento para o continente, porque as ditaduras sempre são, mas foram muito violentas, e na Argentina em especial, e não foi um momento assim muito favorável, ele era muito jovem, então depois que termina aquele período de provincial, ele vai para Córdoba, e aí ele tem um encontro com uma realidade mais social, mais pastoral, acesso às literaturas da teologia que estava se formando a partir dali, e quando ele volta, então, como bispo para Buenos Aires, depois se faz esse bispo, ele já traz todo esse legado de uma vida mais engajada, numa dimensão social, numa dimensão de compromisso ético, político, né? Então isso acaba marcando o seu arcebispado em Buenos Aires. Foi ainda presidente da Conferência Episcopal do país sul-americano por 2 triênios, entre 2005 e 2011. Também por isso teve papel de protagonismo no Encontro do CELAM de 2007, realizado em Aparecida, do qual foi relator do documento final da conferência. Criado cardeal em 2001, participou do conclave que escolheu seu antecessor
Papa Bento XVI e 8 anos depois se tornou o primeiro Papa não europeu da história. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Em pouco mais de 24 horas, os 115 cardeais presentes na Santa Sé escolheram o jesuíta argentino como sucessor de Pedro na missão de conduzir a Igreja nos desafios do novo século. Em sua primeira aparição pública como pastor de todos os católicos do mundo, o Santo Padre deu o tom do que seria seu pontificado: humilde, atencioso e alegre, e bem-humorado. Inicialmente foi a etapa da novidade. O que faria um Papa vindo do fim do mundo, como ele gostava de se dizer, chegando naquele contexto eclesial tão difícil, e aí a gente precisa lembrar que o Papa Francisco assume depois da renúncia do Papa Bento XVI, e a Igreja passava por uma turbulência muito grande de escândalos, de dificuldades, de se compreender como Igreja tal como ela deve ser, sinal da pessoa de Jesus no mundo, por isso ela é testemunho. E naquele momento, essa perspectiva foi sendo abafada, ou foi sendo quase que anulada é impossível, porque a Igreja é movida pelo Espírito, mas sobressaía uma outra perspectiva de ser Igreja que não era aquela que deveria ser. Então, o Papa ele chega nesse momento da história eclesial, que é um momento muito importante. Então, a gente primeiro precisa lembrar que nas congregações gerais, que são aquelas reuniões que são feitas antes de fechar a porta do conclave, é o período onde se levanta alguém, as necessidades concretas da igreja e um perfil, não é, de alguém que pudesse, de fato, fazer uma convergência de pessoas, de valores e de interesses para levar a igreja a se rever nesse momento. Ao longo de mais de uma década à frente da igreja, Francisco seguiu se apresentando como um homem simples e muito amado pelos fiéis, enquanto arcebispo em Buenos Aires dizia: "O meu povo é pobre e eu sou um deles", postura que manteve durante o período na Cátedra de São Pedro. Foi grande defensor dos direitos humanos, da valorização da vida, da proteção da criação e da liberdade religiosa. Ainda assim, se mostrou uma liderança aberta ao diálogo e disposta a mediar conflitos entre ideias dissidentes. O primeiro grande momento de Francisco como Papa, nessa dimensão externa, é a sua viagem a Lampedusa, né, onde, naquele contexto histórico, havia um certo protecionismo político na Europa, em fechamento aos refugiados imigrantes que vinham da África e da Ásia, e Francisco viaja a Lampedusa e fala de uma globalização na indiferença, traz essas pessoas como vítimas de um sistema, de uma sociedade excludente. Então isso acaba ecoando em vários momentos. Então, tanto que a dimensão dos migrantes, refugiados, ela perpassa por todo o seu pontificado. Ele chama atenção à crise ecológica, né? Aí você tem toda a dimensão da encíclica Laudato Si, onde ele vai falar que os problemas ambientais estão unidos aos problemas sociais, a dimensão política, a relação que ele tem com os outros estados e com os governos, a opção pelos pobres que ele acaba trazendo, não apenas como uma opção evangélica, que é mais como uma denúncia a uma sociedade que produz essas vítimas, esses sobrantes ou esses sobreviventes de um sistema. O programa de governo de Francisco, que é a Evangelho Gaudium, reflete aquilo que ele expressa nas conferências gerais. Uma igreja em saída, uma igreja pobre para os pobres, uma igreja que volta a dialogar concretamente com o contexto onde nós estamos, com o mundo dessa pós-modernidade, com as novas demandas tecnológicas, humanas que nós temos para esse momento. Nos últimos anos, tinha perdido muito essa característica de estar junto dos pobres, de estar ali
com o magistério do Papa Francisco, a Igreja retoma esse trabalho e principalmente recuperando o Concílio Vaticano II e o documento de Aparecida, que traz justamente essas características, esta proximidade com os pobres, uma igreja em saída, uma igreja que tem que estar nas periferias, uma igreja que tem que ter rosto e cheiro do povo. Então, o Papa Francisco traz isto muito forte. Parece que dentro dele ele traz, a gente, ao ouvir as falas dele, parece que a gente estava relendo o documento de Aparecida, quando fala desse discipulado, dessa missionariedade, está ali, dá característica aos pobres, às pessoas marginalizadas, que a igreja tem que estar nesse meio. Que toca em temas internos que nunca eram tocados, então, a dimensão da colegialidade dos bispos, a dimensão sinodal, que se torna ênfase com o seu pontificado, mas se a gente olha os estudos, isso está na igreja primitiva. Então, ele traz esse legado de uma igreja sinodal mais participativa, na valorização de mulheres. Então, nós temos hoje mulheres ocupando altos cargos nas estruturas do Vaticano, isso acaba sendo reproduzido em algumas dioceses, em outros organismos eclesiais também. Uma voz ao laicato, uma permissão que a teologia possa navegar com mais liberdade e oferecer uma resposta construtiva. Então, internamente e externamente, atento aos grandes gritos da sociedade. Quando ele traz ali depois a Fratelli Tutti, ou a Evangelii Gaudium, né, que começa trazendo a alegria do Evangelho, e a gente começa percebendo assim, um trabalho que a gente vai para as periferias, e você começa percebendo que tem pessoas muito tristes, que tem pessoas muito Aí você começa lembrando do Evangelho Gáudio. Não espere que te roube a alegria, não deixe que te roube o entusiasmo da profecia. Então, aquilo foi aproximando muito. E aí, o que me surpreendeu muito é que quando a gente chega nessas periferias, para trabalhar com mulheres, para trabalhar com catadoras, com população de rua, eles já conhecem essas expressões do Papa Francisco, então eles começam dizendo isso para a gente. Então isso para mim no dia a dia fica muito forte, sabe? Promovia um diálogo mais aberto com outras religiões e com grupos muitas vezes marginalizados pela Igreja, características que fizeram o mundo se unir em oração por sua saúde. O Santo Padre foi internado no Hospital Gemelli, em Roma, no dia 14 de fevereiro, após uma bronquite se agravar. Posteriormente, foi diagnosticado com pneumonia bilateral. A gente começou escutando pessoas, e aí quando você chegava e falava assim, eu queria fazer uma conversa com você. E aí eles falavam, mas o que é que... Porque já conhece a gente, o que é que vocês da igreja estão querendo? Não, o Papa Francisco está querendo saber como é que nós da igreja estamos vivenciando isso. Aí a resposta das pessoas era assim, se o Papa quer ouvir, é importante eu falar, porque se o Papa está colocando vocês para nos ouvir, é porque é necessário que a gente fale para poder dar um itinerário novo, uma trajetória nova para a igreja. É uma figura de relevância internacional, que trouxe para o centro do debate público questões que dizem respeito a todos. A que me refiro? A questão do cuidado do meio ambiente é uma delas, a economia integral, um pacto pela educação em nível internacional, mundial, resgatar a ideia de que todos nós, todos somos irmãos e irmãs. Nós precisamos avançar. Imagens que emocionaram o mundo. Cenas que mostram o carinho de uma igreja pelo religioso espontâneo que exalava a verdadeira essência do ser cristão. Um pastor que guiou seu povo com gestos simples, mas grandes ensinamentos. Francisco faz sua Páscoa mostrando que é possível manter a esperança mesmo diante dos desafios mais difíceis. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua!